Boa tarde a todos, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos e uma realeza terrestre. Número 1. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, o rei? Jesus lhe respondeu: Vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Número 2. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreende ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Número 3. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. Então, queridos irmãos, quando se falam no mundo espiritual, quando se fala no mundo que habitam almas, espíritos que não seja aqui na Terra, foi Jesus quem veio trazer isso para nós. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu
ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar alguma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Ou seja, não tinha como Jesus falar sobre a espiritualidade, sobre o que acontecia nesse mundo futuro naquela época, há 2000 anos atrás. Se hoje mesmo muitas pessoas não acreditam no espiritismo, não acreditam em Jesus dentro da forma espírita. Então, seria vão ele falar sobre isso. O espiritismo veio completar neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material, demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que veem descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer apenas, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Eu, por exemplo, meus queridos, que vejo pessoas do mundo espiritual desde criança, sem nem ao menos saber o que era espiritismo, nem que havia um outro mundo a não ser este que vivemos, posso eu hoje dizer para vocês que esta noite eu sonhei com meu pai, que já faleceu há 14 anos, minha mãe, que já faleceu há 23 anos, e minha irmã, Zezé, que faleceu no início desse ano, em fevereiro. Então, posso dizer a vocês que no dia 1º de março, quando a minha querida amiga e sogra do meu filho faleceu, antes da minha nora dar a notícia para mim do seu falecimento, ela esteve aqui em minha casa durante o meu banho para pedir para que eu cuidasse dos nossos filhos. Então, apesar dos estudos que eu já fiz no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho essa base espiritual, graças a Deus. E quem não lê o livro segundo o Espiritismo de Allan Kardec não consegue entender que há um mundo espiritual para todos nós. Continuando, a realeza de Jesus, no item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende, mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal? Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias qualquer que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida no mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma
preponderância maior do que daquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida, e a realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Quando fala-se aqui de exilado, é como se nós estivéssemos, eu aprendi isso numa palestra numa casa de Umbanda, a dirigente, juntamente com um espírito de luz evoluído, disse que a maior prisão é estarmos dentro desse corpo de carne que nós temos. Não importa a circunstância, boa ou má, num hospital, num presídio, em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. É como se o nosso espírito estivesse preso dentro deste corpo de carne. E a terra é o lugar onde somos exilados para aprendermos um pouco mais. Se estamos aqui, é porque não aprendemos o suficiente para fazer parte do plano espiritual. E até muitos podem ficar lá muito tempo, mas tem que voltar, até se aprimorar, até ser capaz de ir para o plano espiritual e galgar outros degraus. Eu indico a vocês o filme de Chico Xavier, baseado na vida após a morte de André Luiz, Nosso Lar. Tem o Nosso Lar 1, Nosso Lar 2 já foi lançado. Eu não assisti o Nosso Lar 2, mas o Nosso Lar 1 vai te dar uma noção do que é a vida aqui na Terra e do que é a vida após a morte. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre, incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade, feridos, são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua.
dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, do centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas, o mal que o atinge como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura, a humanidade como as estrelas do firmamento. Se perde na imensidão, ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Item 6. Se todo mundo pensasse desse modo, dir-se-á ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não. O homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor, ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Então aqui, gente, não é pecado você ter uma casa boa para morar, você ter um carro, você ter um bom trabalho, você estudar para galgar, para conquistar os melhores trabalhos, você ter sonhos para conquistar um bem melhor. Não é errado. Nós temos que cuidar também da nossa vida espiritual. Então, ambos andam juntos. Temos que cuidar da nossa vida aqui na terra e da nossa vida espiritual. Tem uma parte que Jesus fala: guardeis tesouros no céu, porque na terra o ferrugem corrompe e o ladrão o rouba, e no céu não. É mais ou menos assim. Vocês devem conhecer. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuindo que está no instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para este fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas os abusos desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Ok? Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma, sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera.
Eu já fui assim um dia, tá, gente? Então não fiquem pensando que eu tô lendo isso aqui e que eu sou uma pessoa 10, sou nada, eu sou uma pecadora, eu já chorei por falir, eu já chorei por falta de dinheiro, por falta de um calçado bom, por falta de ter dinheiro para comprar um calçado para os meus filhos, por falta de ter dinheiro para pagar uma boa escola, eu já chorei muito, tá? E corri muito atrás, trabalhei muito para poder dar o melhor para os meus filhos. Isso é necessário, é nossa obrigação, nós temos que fazê-lo e fazê-lo bem, porque na Bíblia está escrito: educai bem os seus filhos. Então nós temos que fazer o melhor por eles, ok? O Espiritismo expande o pensamento, ele abre novos horizontes em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros, essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se se considerar apenas uma parte. Esse conjunto que ao tempo do Cristo os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Agora eu vou ler para vocês as instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, para que vocês entendam o que foi lido. Primeiro eu li uma parábola de Jesus, uma parte das Escrituras. Depois a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. Provavelmente esse ponto de vista foi de Kardec. Uma alma nobre, um homem que era ateu e que aos 60 e poucos anos de idade na França começou a estudar o Espiritismo. Então agora vamos lá. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse, que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E é isso que nós vamos levar daqui, viu, gente? Nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não era de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação e a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele.
são os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarram, senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito da morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Então é isso, meus queridos. Aqui a explicação dos Espíritos explica claramente o que Jesus falou, que o reino dele não era da terra, e sim do céu. E ela, que era uma rainha e achava que ia entrar no reino dos céus como rainha, ao contrário, ela entrou muito mais abaixo do que as pessoas que ela tanto desprezou. Então vamos repensar nisso, gente. É uma grande reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande reflexão. Jesus disse que mandaria o Consolador. Depois dele, passaram-se 1800 anos para vir Allan Kardec. Juntamente com ele, Chico Xavier aqui no Brasil. Porque enquanto Kardec descobria e lia e escrevia livros na França que foram queimados, alguns ele conseguiu mandar para o Brasil, porque soube que aqui tinha um homem de grande fé e que estava fazendo um excelente trabalho espírita no Brasil, que foi o nosso querido Chico Xavier. E o Chico recebeu esses livros ainda criança e deu continuidade. Então, vamos ler, pesquisar, refletir, entender. Ontem não, na quarta-feira, voltando para casa do trabalho, liguei o rádio e ouvi uma cantora muito conhecida aqui no Brasil, mas que estava há alguns tempos afastada do palco, ela e o marido, e eu não vou revelar o nome, porque nunca a vi pessoalmente, não tenho autorização para isso. Acho deselegante. Mas ela disse que esteve 12 anos fora do Brasil estudando as Escrituras e ela tem um conhecimento magnífico, muito bom. E ela falou, uma coisa que ela falou que ficou na minha mente, é que nós estamos vivendo o Apocalipse. E é só olhar à nossa volta. É só olhar à nossa volta, olhar para o mundo. O mundo está queimando, está se destruindo em catástrofes enormes. As pessoas estão morrendo de fome, de sede. Então, vamos olhar para o que estamos vivendo agora e refletir sobre a Bíblia Sagrada, que tem os ensinamentos antes de Cristo, dados por Deus, e os ensinamentos depois de Cristo, revelados pelos profetas que viveram com Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, revelado por Allan Kardec, estudado e revelado por Allan Kardec, os ensinamentos do Chico Xavier. Temos muito a estudar. Eu peço a Deus, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus guias e orixás queridos,
que tragam paz, amor, saúde, sabedoria, prosperidade para mim e para vocês todos que estão ouvindo este áudio, e que este áudio traga paz, traga cura, traga saúde, reflexão, principalmente. Reflita nos ensinamentos do Cristo e você vai encontrar tudo isso que eu acabei de falar. Fiquem com Deus. Eu desejo também tudo isso que eu falei, não só para você que vai ouvir esse áudio, mas para os meus filhos, netos, genro e nora. Paz, amor, saúde, sabedoria, prosperidade e reflexão em Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo áudio. Outra coisa, meus irmãos, quem puder compartilhar, divulgar esse áudio, se é que você gostou, é claro, que eu não sei se a minha voz é muito bonita, mas se você puder compartilhar. Tem muitos irmãos que nunca ouviram falar em Deus, nunca ouviram falar em Jesus, nunca ouviram falar em Allan Kardec, em Chico Xavier, e nossos irmãos que tanto fala no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto no livro segundo o Espiritismo, dos nossos irmãos que já passaram para o mundo espiritual e que sofreram por não acreditar nos ensinamentos do Cristo, por não viver a vida cristã. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.